Irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor por mim mesmo, por meu intermédio nestes últimos dias. Enquanto a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda junto e misturado com o joio sobre toda a terra, ambos esperam, cada um a sua ressurreição espiritual em tempo ou época diferente. Portanto, assim fala, assim diz o Senhor por meu intermédio, no que diz respeito à desobediência, no que diz respeito à transgressão e à rebeldia à lei e à palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, irmãos, como o Senhor, o eterno Deus Criador, pode derramar bênçãos sem medidas sobre um povo, né, sobre uma terra que ainda permanece transgredindo a lei e a palavra de Deus por meio do Filho nos últimos dias? Eis a questão. Ou seja, todos mortos espiritualmente, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados, né? Em toda a terra, em nossos dias, desde ontem, todos estão mortos espiritualmente. De certo que o Senhor, o eterno Deus Criador, não pode derramar a sua bênção ou o seu milagre sem medidas sobre um povo, sobre uma terra que ainda permanece praticando das mesmas abominações que praticou e vem praticando a nação pecaminosa de Israel, né? Portanto, hoje, dia 4 de março de 2020, um suposto sábado, um suposto sétimo dia da semana, porque dos profetas de Jerusalém se derramou as abominações dos profetas de Jerusalém, se derramou toda a impiedade sobre toda a terra. Jeremias 23:14. E em Ezequiel, capítulo 5, a partir do versículo 5, diz que Jerusalém foi quem trocou, adulterou em impiedade os estatutos e os juízos. Logo se conclui que quem mudou ou trocou, adulterou os tempos, o calendário profético do Senhor, foi Jerusalém, foi Judá, o judaísmo, foi a nação pecaminosa de Israel. Portanto, hoje, dia 4 de março de 2020, né, um suposto sétimo dia de sábado, amanhã o Brasil estará praticando um jejum nacional, diga-se, um jejum da desgraça. Por quê? Porque é orientação do diabo, o pai da mentira, através de líderes políticos ou religiosos, que decretou este jejum nacional amanhã, dia 5, um suposto primeiro dia da semana, chamado de domingo, né? Portanto, como pode o Senhor, né, abrir as suas portas da bênção, né, do milagre e derramar sobre um povo que luta contra Deus, que luta contra a sua palavra e a sua lei, por meu intermédio, por mim mesmo em nossos dias, né? Porque este jejum do dia 5 de março de 2020, amanhã, né? Já que hoje é dia 4 de março de 2020, este jejum é o jejum da desgraça nacional. Por quê? Né? Porque ele não é orientação de Deus, né? Ou de Cristo, o Messias, né? Em nossos dias, mas é orientação, porque já que todo mundo está morto espiritualmente, né? Todos perderam a sua identidade espiritual ou profética com o Senhor, né? E, portanto, o presidente Jair Messias Bolsonaro proclamou este jejum nacional, não por Deus através do Messias, e sim pelo diabo, o espírito da mentira e do engano, através de homens e mulheres,
através de homens e mulheres religiosos ou políticos, né? Portanto, este jejum da desgraça, este jejum nacional da desgraça, né? Ele trará maiores consequências, né? Ele trará maiores catástrofes se, né, se a nação e a população brasileira, se o presidente Jair Messias Bolsonaro não se arrepender verdadeiramente e passar a fazer a devida e absoluta obediência à lei e à palavra de Deus, tão somente pelo Senhor, o Pai, o Espírito Santo, né, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Né? Portanto, só existe um único caminho a seguir, né? Só existe um único caminho a seguir para que venhamos receber, toda a nação e a população brasileira, né? Receber as bênçãos, o milagre do Senhor sem medida, né? Todavia, a nação e a população brasileira, colocando os pés diante das mãos, não é da forma que vocês querem, não é da forma que vocês almejam, né? Não é da forma, né? Não é da forma corrupta, idólatra ou hipócrita que haverá um renovo verdadeiro, não é da forma corrupta, idólatra ou hipócrita que todos vós querem, né, que o Senhor haverá de fazer a verdadeira mudança. A verdadeira mudança, né, a renovação ou o renovo de todas as coisas somente virá depois de um arrependimento, né, depois da purificação do pecado ou do pecador, depois da santidade ou da santificação, conforme determina o Senhor por meu intermédio, portando a lei de Sião, portando a lei de Cristo Jesus Sião, porque somente na lei de Sião está a santidade, a santificação, somente na lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, está toda a cura contra o coronavírus, né? A prevenção, a salvação, a segurança e a proteção divina de Deus está comigo, e está comigo mediante a lei de Sião, para este tempo ou época em que a igreja de Cristo, o trigo, ainda junto e misturados, né, com o joio, todos estão mortos espiritualmente, mas vocês não querem obedecer, não querem acatar as ordens de Deus por mim mesmo, por meu intermédio. Então este jejum nacional do dia 5 de março de 2020, amanhã, né? Se ele acontecer, será um jejum maldito, um jejum da desgraça geral. Um jejum da desgraça geral. Por quê? Porque todos vós estão obedecendo, tendo fé, acreditando, né? Ou ainda cumprindo, né? Cumprindo tão somente a palavra do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, o espírito do roubo e da usurpação, o espírito da idolatria e da corrupção generalizada. Vocês estão tão somente obedecendo ou ainda tendo fé, acreditando na palavra do diabo por meio de homens e mulheres, através da obra do diabo, por meio de um verbo ou de uma gramática anticristo, através da religião e da política como um todo em geral. Portanto, este jejum da desgraça, amanhã, dia 5, hoje é dia 4, um suposto sábado, né? Este jejum não foi direção de Deus por meu intermédio. Este jejum não será um jejum com a divina direção de Deus por meu intermédio, mas está sendo um jejum direcionado pelo diabo através de homens e mulheres, líderes políticos e religiosos, né, que ainda controlam e dominam toda a terra em nossos dias desde ontem, desde quando o Senhor deu eterna carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, né? Portanto, só existe um único caminho.
só existe um único pontífice, só existe um único intermediador. E este único intermediador, o último profeta de Deus em nossos dias, eu sou o último Adão, a saber, o filho e o herdeiro unigênito do Senhor em nossos dias, a saber, o novo nome do Pai herdado ao Filho para este tempo ou época, é o de Cristo Jesus, além Manuel, sinônimo de Cristo Jesus, Sião, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo, a lei de Cristo Jesus, Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, irmãos, né, vocês não devem mais dar ouvido, né, porque todos estão dando ouvido, todos estão obedecendo ou escutando, né, tendo fé e acreditando na palavra do diabo, através de homens e mulheres, vasos inúteis, anjos caídos do céu, porque trocaram a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Portanto, o que vocês devem fazer, né, é tão somente praticar o verdadeiro arrependimento, né, com a santificação e a purificação do pecado, conforme determina Deus por mim mesmo, por meu intermédio, né, através da lei de Sião. Somente na lei de Sião, e somente depois da aprovação da lei de Sião, é que o Senhor pode, ou deve, ou deveria derramar bênçãos e milagres sem medidas sobre esta nação e o povo, o território brasileiro. Antes, não tem acordo, não tem negociata. Por quê? Porque todos vós, ainda mortos espiritualmente, continuam transgredindo a lei de Deus, continuam transgredindo a palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, e ainda querem receber bênçãos e milagres do eterno Deus Criador, que a tudo criou por mim mesmo, por meu intermédio, e para mim e os meus escolhidos, o Senhor deve herdar ou entregar tudo em nossos dias? Ponto de interrogação.